sei como você entrou na igreja nessa noite. Eu não sei como é que está a tua vida. Mas o interessante não é como você entrou. O interessante é como você vai sair. E eu creio que você vai sair navegando nas asas da revelação do Espírito Santo. É hoje que Deus irá fazer um reboliço na tua vida. Sem mais delongas, eu gostaria de fazer mais uma oração. Não desmerecer a oração que já foi feita pelo pastor, mas eu aprendi que muita oração é do poder. Eu estou aqui porque eu preciso de algo novo do Senhor. Eu preciso de um vinho novo da parte de Deus. Sem querer abusar, pedindo permissão para o pastor, eu gostaria que você pegasse a mão deste irmão que está do teu lado. Aproveita, dá um sorriso colgate para ele. Fala para ele que Jesus ama ele, que Jesus tem uma grande obra para poder fazer a vida dele. Sem querer abusar, já abusando, seria como os irmãos aqui da esquerda, pegando a mão dos irmãos que estão na direita. Por quê? Porque a igreja não pode ter divisão, não. A igreja tem que ser um povo lavado, remido pelo Espírito Santo, para poder escolhido, para poder orar a glória. E aqui eu vejo que tem uma igreja unida para poder servir ao Senhor. Eu não vou orar para você, eu vou orar com você, amém? Antes de começarmos a orar, eu gostaria que você, com muito amor, carinho e respeito, começasse a apertar o testemunho até ele dar glória a Deus, amado. Se ele não dá glória, não pisa o santo para ele. Por quê? Porque se você não ouvir, a glória vai destruir, e a glória vai descer. Eu creio que se você não for ministério, você vai falar. Se você não sentir a presença, você vai sentir. Entenda, é noite de renovo, é noite de restauração, amado. Agora, você tem um minuto para poder adorar a Deus. Não perca a oportunidade. Adora a Deus. Sente aí o toque do Espírito Santo. Amado, aqui não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito. Ele, ao primeiro, o fazer ele, é tudo dele. Sente aí, o sopro do Espírito Santo invadindo a tua vida, invadindo teu ser. Amado, entenda uma coisa, não deixa a lua calar a tua voz, não. Adora a Deus. Cadê os passos? Cadê os profetas? É hoje que Deus te pede. É hoje, amado, que Deus muda a história da tua vida, a história do ministério. Fala o mistério, sinta o que eu estou sentindo hoje. Sente agora, Jesus, a chama desceu, o mistério da flor. Jesus, meu Deus, o negócio aqui que eu vou poderoso. Jesus, cuja a gente que eu vou destruir. O segredo vai adorar a Deus. O segredo está em adorar. O segredo está em adorar. Aleluia. Meu Deus, Jesus que é isso. Aleluia. Aleluia. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. E o seu evangelho, quando você vai no lugar que te dá amostra grátis, para você provar, isso foi só amostra grátis de Jeová. O melhor ainda está por vir na tua direção. Vai para o Pai, adora o Senhor. A honra, a glória, o louvor, tudo. Na mesma alegria, pega a nossa Bíblia comigo em nome de Jesus. Cheguei, ele cantar a batalha.
Abre comigo lá no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Que achou disso? Glória a Deus. Que achou disso? Quem sei então? Tem certeza que você está comprando a Bíblia lá? Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E disse: Filho do homem, ponte de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falou comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Pode fechar a tua Bíblia. Senta, fica à vontade. Você está na casa do teu pai. E na casa do pai você tem liberdade. Pode dar glória a Deus? Pode dar glória a Deus? Amados irmãos, somos do Cordeiro, simpatizantes da fé cristã. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, eu me deparo, amado, aqui com uma palavra poderosa de Deus para o meu e para o teu coração, para tentarmos entender o que aconteceu com Ezequiel. No capítulo 2, versículo 1, nós temos que entender a história de Israel. Israel foi o povo a qual foram chamados para ser o povo mais que vencedor, um povo que através dele o nome de Deus seria glorificado e todos saberiam que ainda existia um Deus que fazia milagre, prodígios e maravilha. E hoje não é diferente. Quando eu olho para aqui, eu vejo a Israel de Jeová, uma geração que foi chamada não para ser vitorioso, mas para ser mais que vitorioso no nome de Jesus. E se nessa noite eu estou pregando para mais que vitorioso, levante esta mão linda e adore a Deus. Você conhece a história? O povo amado estava cativo no Egito. Deus levantou um profeta para tirar o povo dali e levou para poder adentrar na terra santa, na terra que mamava leite e mel. Quando o povo adentrou naquela terra, amado, eles vieram ali, amado, e entenderam que verdadeiramente o Deus que foi fiel para prometer é mais fiel para poder cumprir a promessa. Ei, se você tem uma promessa de Deus na tua vida, eu não sei quanto tempo você tem esperado, eu não sei quanto tempo você tem orado. Ei, o importante não é o tempo da promessa, o importante é que vai se cumprir na tua vida e você vai ver que Deus é fiel para poder trabalhar para aqueles que esperam e confiam no Senhor. O povo adentra na terra prometida e com o passar do tempo, amado, o povo começa a perder a tua identidade, começa a esquecer do Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão. O povo então, que outrora estava cativo no Egito, entra na terra prometida agora livre. Mas com o passar do tempo, voltaram a ser cativos dentro da terra prometida, no lugar que mamava leite e mel. Está cativo no Egito, eu consigo entender. Mas está cativo dentro da terra da promessa, eu não consigo entender. O pior de tudo, que essa história é tão antiga e tão atual. Quantas pessoas que outrora estavam presas no Egito, Deus levantou Racandaramandaya com as tuas mãos fortes e te tirou do lamaçal do pecado e te colocou aqui nesta igreja, na terra que manda leite e mel, onde Deus fala, Deus trabalha, Deus revela, porque Ele é fiel. Mas tem pessoas que nem assim conseguiram ser libertas e estão dentro da igreja, mas ainda estão aprisionados no pecado. Ei, eu vim dizer para você nessa noite, amado, que eu não sei como você entrou. Talvez você adentrou acusado por Satanás. Talvez você adentrou acusado pelo homem, pela sociedade, pelo teu caráter, pela tua consciência. Mas eu entendo uma coisa: você entrou que é acusado pelo homem, mas vai sair justificado pelo Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica